Ele surgiu no meio da tempestade, sem aviso, como se o próprio céu o tivesse cuspido à porta de Bruno. Encharcado da cabeça aos pés, os olhos perdidos entre a água da chuva e o que pareciam lágrimas. A respiração entrecortada, os lábios entreabertos, mas sem conseguir dizer nada de imediato. Por um instante, Bruno pensou que era uma alucinação, mas o trovão confirmou que era real. Renato. Anos sem vê-lo. Décadas desde que seguiram caminhos diferentes, como se o mundo tivesse decidido separá-los para sempre. Mas agora ele estava ali, tremendo, com os ombros arqueados, como se carregasse o peso de uma vida inteira desabando. Bruno hesitou por menos de um segundo. Abriu a porta. Deixou-o entrar. O impacto do frio invadiu a casa. Renato não precisava explicar nada. O silêncio gritava mais alto que qualquer palavra. Mas, pouco a pouco, entre respirações falhadas e o cheiro de roupa molhada, vieram as confissões. Ela vendeu tudo. O apartamento, os móveis, até o carro. Tudo no nome dela. E partiu com outro homem. Não houve despedida, apenas uma mensagem fria e uma conta bancária zerada. Disse que ele era um fardo. Um inútil. Um erro de juventude. Renato não chorava. Já tinha passado disso. A dor estava em outro estágio, seco, oco. O tipo de ferida que não sangra mais, mas ainda dói com o vento. Bruno sentou no sofá com cuidado, como se ele pudesse quebrar. O corpo de Renato tremia com febre. As mãos estavam geladas e os lábios pálidos. Sem dizer nada, Bruno buscou uma toalha, remédios, uma roupa limpa. Movia-se com pressa, mas com delicadeza. Não era apenas um amigo acolhendo outro. Era um homem segurando um passado que sempre quis esquecer e que agora voltava a pulsar diante dos seus olhos. Renato tentou recusar ajuda, como se ainda tivesse forças para manter a dignidade. Mas o cansaço venceu. Aceitou a água, os comprimidos, e depois, sem resistência, o calor do cobertor que Bruno colocou sobre ele. A chuva lá fora era intensa, os trovões distantes, mas o verdadeiro tumulto estava dentro daquela sala. Bruno não fazia perguntas. Só ouvia. Observava os gestos quebrados de alguém que tinha perdido tudo, não só os bens materiais, mas a ilusão de estabilidade, a crença no amor tradicional, a própria identidade construída durante anos de silêncio. A febre subiu durante a madrugada. Renato murmurava frases desconexas. Nomes. Datas. E entre elas, o nome de Bruno escapava como um sussurro antigo. Como algo que ele não permitia surgir durante os dias normais, mas que agora escapava, nu, sem máscaras. Bruno passou a noite em vigília. Sentado ao lado do sofá, com os olhos fixos no amigo adormecido, o corpo preparado para reagir a qualquer mudança. A cada gemido, ele trocava a toalha fria da testa. A cada tremor, ajustava o cobertor. O tempo parecia suspenso. Lá fora, Recife dormia sob a tempestade. Dentro da casa, dois homens lutavam contra seus próprios fantasmas. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as frestas da janela, Bruno ainda estava lá. Sentado. Olhos vermelhos. Mãos cansadas. Mas firme. Renato acordou devagar, com o olhar enevoado. Não perguntou onde estava. Não pediu desculpas. Não explicou por que tinha vindo. Apenas olhou para Bruno como alguém que finalmente entende onde deveria estar. E não como abrigo temporário, mas como última chance de ser visto, de ser compreendido. Bruno não sorriu. Apenas disse que ele podia ficar. O quanto quisesse. Sem exigências. Sem perguntas. Naquele instante, sem que palavras fossem ditas, algo se firmou. O passado não era mais apenas memória. Tinha voltado, e agora respirava sob o mesmo teto. O corpo de Renato parecia estar presente, mas o espírito ainda vagava entre os destroços do que havia perdido. Bruno observava com atenção, cuidando de cada gesto como quem vigia uma vela acesa no meio do vento. Aquela febre não era só física, era também a febre de alguém que tinha sido arrancado do próprio chão.
Durante os primeiros 2 dias, ele quase não falou. Dormia em ciclos irregulares, às vezes despertando com olhos assustados, como se esperasse alguém gritar com ele. Outras vezes, apenas permanecia deitado, o olhar fixo em um ponto distante, como se estivesse tentando lembrar quem era antes da ruína. Bruno se manteve por perto. Preparava chás, controlava a temperatura, trocava as toalhas úmidas com paciência. Não perguntava. Não cobrava. Fazia o que precisava ser feito. Sentia que qualquer pergunta naquele momento seria uma invasão. Renato estava frágil demais até para mentir, e Bruno não queria verdades arrancadas à força. Queria apenas que ele ficasse. Nas noites em que o sono não vinha, Bruno ouvia os sons do outro respirando. O espaço da casa mudará. Não era mais vazio, mas preenchido por presenças silenciosas, por gestos contidos, por pequenos rituais que surgiam no cotidiano sem que percebessem. Renato recusava ajuda no início, tentando manter uma autonomia que só existia na memória. Tentava se levantar sozinho, tropeçava nos próprios limites. Bruno o amparava sem humilhar. Segurava firme, mas deixava espaço. Sabia que o orgulho ferido do outro era mais sensível que o corpo. Com o tempo, os silêncios entre eles começaram a ganhar densidade. Já não eram pausas constrangedoras, mas espaços seguros onde nenhuma palavra era exigida. Bruno notava quando Renato buscava sua presença com o olhar, como se precisasse confirmar que ainda estava ali. E ele estava. Certa tarde, quando o temporal finalmente cedeu e o céu de Recife clareou, Renato dormiu por horas sem sobressaltos. Bruno ficou ali, sentado à beira do sofá, sentindo o peso daquela calma rara. Era a primeira vez que o via repousar com o rosto sereno, sem tensão nos ombros, sem os punhos cerrados. Nesse instante, algo mudou dentro dele. Não era mais apenas sobre cuidar de um amigo machucado. Havia, por baixo da preocupação, uma vontade difícil de nomear. Não se tratava de pena. Era algo mais íntimo. A sensação de que, depois de tanto tempo, finalmente havia um lugar onde o outro poderia caber, e esse lugar era ali, naquela casa, naquela rotina que começava a se formar em silêncio. Na manhã seguinte, Bruno preparou o café sem ruído. Não quis acordá-lo. Deixou uma xícara na mesa, perto do sofá, e saiu para o quintal. O sol fraco iluminava o jardim ainda encharcado. Ele olhou as plantas cobertas de folhas caídas e percebeu que, como aquele quintal, algo dentro de Renato também precisava de cuidado. Mais diferente das plantas, esse alguém havia escolhido vir até ele, mesmo que em ruínas. Quando voltou para dentro, encontrou Renato sentado, com a xícara já meio vazia nas mãos. Não disse nada, apenas trocou um olhar demorado. Não era gratidão, nem pedido de desculpas. Era outra coisa, uma espécie de aceitação. Um reconhecimento mudo de que ali existia abrigo. Não só do frio ou da chuva, mas do peso de existir sem direção. Naquele dia, Bruno não pensou no depois. Só no agora. E nesse agora, ele sabia, com uma clareza que doía, que não queria ver Renato partir de novo. Os dias seguintes não chegaram com promessas. Apenas vieram, um após o outro, como se a vida tivesse voltado a se mover dentro daquela casa. Renato já se levantava com mais firmeza, embora os gestos ainda fossem contidos, como se a própria existência pesasse mais do que antes. Bruno propôs consertar o portão dos fundos. Não foi uma sugestão casual. Ele sabia que mãos ocupadas tinham menos tempo para pensamentos que afundam. Renato, por sua vez, não hesitou. Pegou a ferramenta como quem aceitava mais do que uma tarefa, aceitava uma chance de se reconstruir. Trabalhar lado a lado exigia pouco. Um olhava o outro apenas o suficiente para coordenar os movimentos. Os ombros às vezes se tocavam quando se abaixavam juntos. As mãos, por acidente, encontravam-se na madeira ou no martelo. Nenhum dos dois comentava. Mas ambos sentiam. Quando o portão finalmente ficou firme outra vez, não houve comemoração. Apenas um silêncio satisfeito. Como se aquele pequeno concerto fosse, na verdade, parte de algo muito maior que ainda não ousavam nomear. No dia seguinte,
Bruno saiu com o cortador de grama. Esperava fazer o serviço sozinho, como de costume, mas Renato apareceu ao lado, já calçando as botas. Não disseram nada. Apenas começaram. O barulho da máquina preenchia o quintal, mas o que realmente importava era a presença constante. A maneira como Renato, agora, caminhava com um pouco mais de propósito. O modo como olhava ao redor. Como se finalmente enxergasse um lugar que podia chamar de seu, ainda que não dissesse em voz alta. Mais tarde, com o quintal limpo e o sol se escondendo, Bruno entrou na cozinha e começou a separar os ingredientes. Não perguntou se Renato queria ajudar. Mas ele apareceu do mesmo jeito, aproximou-se da pia e começou a lavar as maçãs. O som da água misturava-se com a farinha sendo peneirada. Não havia pressa, nem necessidade de explicações. Era a primeira vez que dividiam aquele espaço de forma natural. Cada um sabia o que fazer, como se aquele ritmo já existisse antes, apenas adormecido. Quando a torta foi ao forno, sentaram lado a lado, os braços próximos, sem se tocarem. Durante o jantar, comeram em silêncio. Apenas os talheres quebravam o som da noite. Mas o que faltava em palavras se transformava em pequenos olhares, nos gestos de quem já entendia o outro mesmo sem ouvir. Depois, ligaram a televisão. Não decidiram o que assistir. Deixaram que o som e as imagens ocupassem o espaço. Compartilharam o mesmo cobertor, os corpos quase encostando. No início, cada um manteve uma distância respeitosa, como se o calor entre eles fosse perigoso. Mas à medida que o filme avançava, a tensão mudou de lugar. Renato se aproximou devagar, o ombro finalmente tocando o de Bruno. Não foi um gesto casual. Havia intenção contida naquele contato. Bruno não se afastou. O calor do outro atravessava o tecido, provocando algo que ele tentava controlar há dias. Aos poucos, os corpos se alinharam. O silêncio era espesso, mas não pesado. Quando Renato virou o rosto, Bruno sentiu o movimento antes de vê-lo. O olhar demorou um segundo a mais. O ar ficou preso no peito. O beijo veio sem pressa, como se ambos soubessem que já estavam ali antes de qualquer gesto. Foi contido, quase inseguro. Mas verdadeiro. Não havia urgência, apenas a certeza de que algo tinha mudado para sempre. Quando se afastaram, nenhum dos dois disse nada. O filme continuava ao fundo, mas a história importante tinha acontecido entre eles. Permaneceram ali, próximos, dividindo o silêncio como quem aprende a respirar de novo. A manhã chegou como se carregasse o peso da noite anterior. Bruno despertou com o corpo ainda aquecido pela lembrança, mas percebeu a ausência antes mesmo de abrir os olhos. Renato já estava de pé, em silêncio, evitando qualquer contato. O café foi preparado com gestos secos. Nenhuma palavra atravessou a cozinha. Bruno sentiu o afastamento não como rejeição, mas como recuo. Um instinto de autopreservação que surgia quando algo íntimo era exposto demais. Renato se movia com cautela, como quem tentava apagar pegadas deixadas sem querer. O dia avançou com tarefas rotineiras. Renato se ofereceu para lavar a louça, varreu a varanda, passou mais tempo no quintal. Não era fuga física, mas emocional. A ausência estava nos olhos que evitavam o encontro, nas respostas curtas, no corpo sempre 2 passos atrás. Bruno respeitou o espaço, mas cada gesto contido do outro feria mais do que qualquer palavra dura. No início da tarde, o som do telefone quebrou o silêncio. Renato atendeu sem olhar quem era. A voz do outro lado veio como um golpe seco, ela. A mulher que o deixará sem aviso, sem casa, sem nome. Bruno observou de longe. Não ouvia o conteúdo, mas via a transformação. Renato enrijeceu. A mão tremia. O olhar baixou, como se uma força antiga voltasse a se impor. Aquela conversa não era apenas sobre fatos, era sobre poder. E ela ainda acreditava que tinha algum. As frases chegaram rápidas e venenosas. Chamou-o de fraco, disse que ele nunca havia sido suficiente, que ninguém o queria. Lembrou que tudo que ele tinha, ela havia tirado. Tentou envenenar até a única coisa que restava, a dignidade.
Mas algo não funcionou como antes. Renato não chorou. Não pediu que parasse. Não implorou por respeito. Em vez disso, permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se algo finalmente se encaixasse por dentro. E então respondeu, com voz firme, ainda que baixa. Não gritou. Não ofendeu. Apenas disse que ela não tinha mais nada sobre ele. Que talvez o tivesse destruído antes, mas agora havia encontrado algo que ela não podia roubar. Pela primeira vez, ele afirmou, sem hesitar, que não estava mais sozinho. A ligação terminou. A mão que segurava o aparelho ainda tremia, mas os olhos estavam límpidos. Ele não procurou Bruno de imediato. Ficou ali, parado, como quem precisava ouvir o próprio silêncio para confirmar que ainda estava inteiro. Quando finalmente olhou para o outro, não havia vergonha. O peso nos ombros parecia menor. Não porque tudo tinha passado, mas porque ele havia escolhido não carregar mais aquilo sozinho. Bruno se aproximou com cuidado. Não perguntou nada. Apenas ficou ali, ao lado, presente. Renato permitiu o toque. Não se encolheu, não desviou. Aceitou o gesto como quem entende, enfim, o que é ser acolhido sem condições. Naquela noite, não houve beijo. Nem promessas. Apenas uma partilha de espaço real. Sentaram-se juntos no quintal, o céu limpo acima, e dividiram o silêncio como dois sobreviventes que, por fim, deixaram de lutar um contra o outro. Quando Renato falou de novo, foi baixo, quase como quem testa as próprias palavras. Disse que passou tempo demais acreditando que valia apenas o que os outros diziam. Que tentou caber em moldes que o esmagavam por dentro. Que teve medo, sempre, de ser descoberto por completo. Mas agora sabia. Mesmo que o mundo lá fora não entendesse, mesmo que ainda tremesse por dentro, sabia, não estava mais só. No fim da tarde, Bruno propôs fazer a torta de novo. Não como distração, mas como marca de algo que precisava ser celebrado. A resposta de Renato foi apenas um gesto afirmativo, quase discreto, mas carregado de significado. Era como se dissesse, agora eu posso. Dessa vez, o preparo foi diferente. Os movimentos estavam mais leves, como se o peso nos ombros tivesse sido substituído por cuidado. A farinha espalhada na bancada não causava incômodo, e os pedaços de maçã cortados com precisão falavam mais do que qualquer conversa. Cada gesto era uma forma de construir o que ainda não sabiam nomear. Enquanto o forno aquecia, Renato parou por um instante. Observou a cozinha, depois olhou para Bruno. Não precisou pensar muito antes de falar, as palavras saíram como se tivessem sido guardadas tempo demais. Agradeceu. Não apenas pelo teto, pelos remédios ou pela comida. Agradeceu por ter sido visto quando estava em pedaços, por não ter sido julgado, por ter recebido silêncio quando não suportava perguntas. Disse, com voz contida, que não tinha mais família, mas que agora sabia onde estava a sua. E que essa família começava ali, naquele espaço compartilhado. Bruno ouviu sem interromper. O rosto não esboçou surpresa. Apenas assentiu, como quem já sabia, há muito, que aquele momento chegaria. Quando a torta ficou pronta, sentaram-se juntos no mesmo lugar do primeiro dia. O quintal estava limpo, a grama ainda úmida do orvalho da manhã. Comeram devagar, saboreando não só o gosto da sobremesa, mas o intervalo de paz que haviam construído. O tempo que seguiram juntos não foi feito de promessas grandiosas. Era composto de rotinas silenciosas, de acordar com o cheiro de café, de compartilhar tarefas sem que fossem divididas. De caminhar lado a lado até o mercado, de preparar o jantar com a rádio ligada, de ler sem falar, de olhar e entender. Renato passou a ocupar os espaços como se pertencesse. Começou a deixar os sapatos perto da porta, a regar as plantas antes do sol subir demais, a pegar as chaves sem pedir. Pequenos sinais que, para quem via de fora, pareciam hábitos banais, mas para Bruno, eram a prova de que o outro havia escolhido ficar. Não se tornaram perfeitos. Havia silêncios ainda carregados de passado. Momentos em que Renato se fechava, em que Bruno se perdia em pensamentos antigos. Mas agora existia um ponto de retorno,
um ao outro. E isso bastava. Nas noites tranquilas, sentavam-se na varanda. Às vezes em silêncio, às vezes trocando histórias que antes doíam, mas agora podiam ser ditas sem medo. Em uma dessas noites, Renato passou a mão pela madeira do portão que haviam consertado juntos. Disse que aquilo, o portão firme, a grama cortada, a torta no forno, era mais do que segurança. Era lar. Bruno não respondeu de imediato. Mas ao colocar a mão sobre a de Renato, deixou claro que entendia. E que estava ali. Inteiro. Presente. O que construíram não nasceu do desejo. Nasceu do cuidado. Da escuta. Do tempo respeitado. Da escolha de permanecer quando seria mais fácil fugir. E foi assim que, entre uma receita repetida e uma presença que se tornou hábito, formaram algo raro, um espaço onde ninguém precisava se esconder. Onde as dores do passado não definiriam mais o presente. Onde, enfim, era possível recomeçar sem vergonha. Na última noite daquele ciclo, quando o céu escureceu lentamente e o silêncio não exigia mais palavras, Renato se aproximou devagar e disse apenas uma frase. Curta. Certa. Você é minha casa agora. Bruno segurou firme sua mão. Era o começo de algo que, enfim, fazia sentido.